sim, eu acho que o front-end ele tá caminhando para ter cada vez mais responsabilidade. Acho isso muito massa. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, beleza? Meu nome é Diego Fernandes. Meu nome é Luiz Bataneiro. Eu sou o Luque Morales. O front-end ganhou muita força nos últimos anos. Hoje em dia você considera que ele tem a mesma ou até mais importância que o back-end? Nossa, esse aí é um tema que eu acho que a gente vai cada vez falar mais sobre isso, mas tudo indica, de acordo com as tecnologias que estão sendo lançadas, que o front-end ele vai cada vez ganhar mais responsabilidade, mas não mais importância. Eu acho que importância é algo que é difícil da gente medir. Até porque um front-end sem o back-end não é nada, e um back-end sem um front-end, ele pode ser uma API, ele pode ser algo público, vamos dizer assim. Então eu não acho que o front-end ele vai ter mais importância que o back-end, mas eu sempre achei que o back-end teve responsabilidade sobre algumas partes que deveriam ser responsabilidade do front-end. Por exemplo, como lidar com os dados, como formatar os dados, quais dados eu quero do meu back-end, e aí cada vez mais estão surgindo tecnologias para a gente conseguir lidar com isso. Por exemplo, o GraphQL, que é um exemplo de uma tecnologia que está crescendo muito, que vem com o propósito de mudar isso dentro da comunidade, dentro do front-end e o back-end de uma maneira mais geral, vamos dizer assim. Então a gente passa um pouco mais da responsabilidade do que realmente deveria ser do front-end para ele, né? A questão de quais dados eu quero buscar, a forma que esses dados vão ser exibidos na tela, a formatação que esses dados vão ter e aí por diante. Então, essas coisas realmente elas devem ser responsabilidade do front-end, porque a partir do momento que os dados estão dentro do front-end, cara, é ele que tem que lidar com aquilo da forma que ele precisar. Então, por que isso acontece? Porque cada vez a gente tem mais clientes e menos, não menos, mas o mesmo tanto de back-ends, vamos dizer assim. Né? A gente tem um único back-end, não interessa a forma que isso está arquitetado, né? Se está com microserviços ou não, mas geralmente o endpoint ele é único, e a gente tem vários front-ends, mobile, aplicação desktop, aplicação web, API pública, 3 aplicações web diferentes para, às vezes, como Uber, tem aplicativo para motorista, aplicativo para o passageiro, e tudo está consumindo a mesma API. Então, cara, é o front-end que tem que decidir quais dados ele quer e como que ele vai manipular esses dados. Então, ele vai ter cada vez mais responsabilidades, mas mais importância, acho que é difícil falar. Mas você não acha que nos últimos tempos o front-end tem ficado mais independente do back-end com serviços serverless, tecnologias como Firebase e essas coisas que... Eu não sou um defensor, por exemplo, de que uma aplicação ela consegue escalar muito sem ter nenhum trabalho no back-end. Eu não acho, por exemplo, que vai chegar um momento que o desenvolvedor front-end ele vai poder falar não preciso mais de back-end porque tem muita funcionalidade, por exemplo, Firebase, que eu consigo fazer Function as a Service, por exemplo, e não vou precisar de back-end. Cara, muito difícil isso acontecer. Né? Por isso, tanto hoje que eu faço pouquíssimo conteúdo relacionado, por exemplo, a Firebase. Porque, cara, chega um momento, beleza, construir minha aplicação. Eu vou fazer autenticação pelo Firebase. Beleza, até aí, tranquilo. Agora eu vou fazer o cadastro de usuários por dentro do Firebase, usando lá o Firebase Store, tem Firestore e por aí vai. Cara, beleza. Daqui a pouco tu começa a ter tabelas, relacionamentos, vou colocar um e-commerce todo utilizando só a infra do Firebase como base de dados, como back-end. Cara, começa a perder muito o sentido do porquê que aquilo é utilizado daquela forma. Então eu não acho que é a melhor estratégia para a gente seguir dentro da nossa aplicação. Eu acho que o back-end ele é parte fundamental e ele não vai perder sentido. Não é porque o front-end está crescendo que o back-end vai perder importância, como eu falei antes. Eu só acho que ele vai ter menos responsabilidade sobre algumas coisas que ele antes tinha responsabilidade e não era parte dele. Mas eu não acho que vai chegar um momento que o desenvolvedor front-end simplesmente vai poder falar não preciso de back-end, vou usar tudo uma infra que vai fornecer tudo para mim, desde banco de dados, envio de e-mail. Cara, não, cada um com a sua responsabilidade. Né? Eu acho que para coisas pequenas a gente pode até utilizar o Firebase da vida, mas, por exemplo, eu não acho legal o front-end comunicando direto, talvez, com uma função serverless da vida. Tipo, acho mais legal a gente ter um gateway, um API gateway, um microserviço que faz essa transmissão das mensagens, do que ter diretamente o front-end se comunicando com o último ponto lá no final.
porque a gente perde muita métrica de performance, de quantas vezes aquilo está sendo chamado, por onde está passando, quando está sendo chamado. Eu acho que passar do front-end direto para esse ponto final é muito arriscado. É muito, tipo, cego. A gente não sabe o que está acontecendo por baixo dos panos. Antigamente, os conhecimentos que eram necessários para o front e para o back eram bem diferentes, né? Uhum. O front precisava lidar realmente só com a parte visual da coisa. Sim. E hoje em dia ele tem pego mais responsabilidade. E você acha que isso também faz com que ele tenha mais respeito, assim, na visão dos programadores? Sim, eu acho que sim. Até porque tinha muito pattern que antes a gente utilizava só no back-end e agora o front-end passou a utilizar. Antigamente o front-end ele não tinha arquitetura, ele não seguia pattern, ele não tinha organização, vamos dizer assim, documentada, opinada. Né? Hoje em dia a gente está com vários frameworks, várias bibliotecas que estão trazendo convenção em cima do que a gente constrói dentro do front-end. Então, por exemplo, um pattern da vida, a gente poderia, antes um observable pattern, a gente podia utilizar no back-end, e o front-end a gente tinha lá, lidava só com eventos e tal. Então hoje no front-end a gente consegue utilizar os mesmos patterns que a gente está utilizando lá no back-end. Teve até algumas libs, por exemplo, o Angular foi uma delas que tentou trazer um modelo de MVC para dentro do front-end, né? Acabou que não é bem a melhor estratégia, não gostei muito de lidar com o conceito tipo de controller dentro do front-end. Eu acho que a gente não precisa herdar os mesmos patterns que a gente usa no back-end para dentro do front, mas só de estar utilizando uma opinião, de estar utilizando padrões de projetos dentro do front-end, com certeza já traz mais respeito, né? Então a gente passa de algo antes que o front ele só fazia uma chamada API e com aqueles dados mostrava algo em tela, para uma manipulação de dados muito mais robusta dentro do front-end. Então, a gente passa a ter, por exemplo, a parte de arquitetura Flux, lidar com contexto, lidar com a componentização de uma forma geral, as formas que esses elementos são exibidos em tela, a forma que os dados são exibidos em tela. Então, a gente passa, com certeza, para ter essa parte de ter muito mais responsabilidade no front, traz também mais respeito para o front-end, né? E eu acho que o pessoal do que, por exemplo, é muito fanático por back-end deveria também estar feliz por isso, porque aquela galera que só faz back-end, por exemplo, e não vou tocar em front-end, porque a gente está tirando responsabilidades do back-end que não eram necessidades do back-end em si, né? Então, às vezes, o desenvolvedor back-end lá tinha que ficar... isso tem muito... No Laravel tinha isso, o Elixir, por exemplo, que é uma linguagem que nasceu há pouco tempo, criada por um brasileiro também, o Phoenix Framework, que é o maior framework dentro do Elixir também, já veio com essa funcionalidade, que basicamente o back-end ele precisa criar formatadores de respostas para o cliente. Ou seja, como eu tenho vários clientes diferentes, eu preciso formatar as respostas de maneiras diferentes para esses vários clientes. E isso não deveria ser responsabilidade do back-end. Cara, se o cliente precisa dos dados diferentes... ele que peça diferente, né? E não eu que tenho que... Para um eu vou mandar uma paginação, para outro não. Para um eu vou mandar os dados do usuário porque ele precisa mostrar em tela. Para outro não, porque senão vai ser overfetching e assim por diante. Então, assim, isso é legal a gente começar a trazer essa responsabilidade para o front-end. E é bom tanto para o back-end, é bom para o front-end, é bom para a comunidade no geral, assim. Eu acho que antes, como não tinha uma estrutura muito bem definida, uma organização... tão pensada, opinada, né, sobre como o front-end deve se organizar e as responsabilidades que ele tinha. Eu acho que justamente, como você falou, tem gente que não quer nem tocar no front-end porque acho que ainda é aquela bagunça que era de antigamente, né? E ver que hoje tudo está sendo mais organizado, mais pensado, assim, como se deve se tratar essas responsabilidades, realmente traz um novo ar para o desenvolvimento, como você falou, não só do front, mas também afeta o back, querendo ou não. Né? E eu acho que as pessoas têm que ver isso com um olhar melhor, assim, de... Antigamente tinha muito caso da gente estar tendo que mexer no back, às vezes até em estrutura de banco, por causa de uma coisa específica do front-end, sabe? Como, assim, às vezes, eu sempre fui de desenvolver de forma full stack, assim. Então, como eu lidava com o front e com o back, às vezes a gente tem às vezes essa pegada de, cara, se o front está precisando de alguma coisa, eu posso resolver isso no front e no back. E aí tu pensa, será que é melhor eu resolver no back ou no front? Isso acontece muito com, por exemplo, internacionalização, né? Sim. O idioma, as mensagens de erro, elas devem vir internacionalizadas do back
ou o front que deve internacionalizar isso? Uhum. Ou formatação de datas, de números. É o front que deve fazer isso ou é o back? Então fica muito aquela dúvida. E aí a gente acaba às vezes fazendo no back, às vezes fazendo no front. Então como a gente cria essa convenção de que quem tem a responsabilidade sobre manipular os dados é o front-end, o back-end ele fica cada vez mais enxuto, cumprindo o papel dele, que é lidar com as regras de negócio, lidar com como esses dados são salvos, como a comunicação é feita com serviços externos e aí por diante. Então eu acho muito legal essa separação de responsabilidades. O front-end, como ele tem pego mais responsabilidade, ele também tem mudado muito, né? Então, tem gente que fala até que todo dia nasce um framework JavaScript, né? E nasce mesmo. E como você acha que a galera deve acompanhar, assim, as novidades e ao mesmo tempo saber dividir o que é hype e o que ela deve estudar? Massa, isso aí é uma pergunta bem boa. Eu, com o meu tempo de desenvolvimento, eu consegui desenvolver meio que um radar, vamos dizer assim. Meio que um esquentômetro, assim, que eu consigo medir, um hypômetro, sei lá. Eu consigo medir muito bem o que vale a pena estudar e o que não vale a pena estudar. Geralmente eu decido como? Cara, qual que é o meu objetivo com aquele estudo? Por exemplo, tem uma pessoa agora que ela saiu da faculdade ou que ele saiu do ensino médio e ele precisa estudar alguma coisa para aplicar para entrar no mercado. Pô, vale a pena estudar uma parada que é muito hype, que não está sendo utilizado? Não vale. Beleza, aí a gente já matou um dos casos. Uhum. Então ele tem que estudar o que está sendo utilizado. Mas que ao mesmo tempo seja moderno para que tenha longevidade, né? Vamos dizer assim, que vai conseguir utilizar aquilo por muito tempo e tenha mais oportunidades. E aí hoje, por exemplo, eu já estou utilizando React, já estou utilizando Node, já estou trabalhando com isso. O que eu vou escolher para estudar? E aí tem dois caminhos, né? A gente pode estudar tecnologias que estão relacionadas com com o ecossistema das tecnologias que a gente já está utilizando e melhorar em cima disso, que eu acho que é a melhor maneira, é a melhor forma de estudar. Uhum. Por exemplo, hoje, se eu sou um programador React completo, com Node e tudo mais, onde que eu estaria focando meus estudos? Depois que eu já sei, assim, vamos dizer, o React e o Node de cabo a rabo, assim, que eu consigo resolver qualquer problema. Cara, eu estaria focando meus estudos em ferramentas que estão no ecossistema que vão melhorar minhas oportunidades. Por exemplo, TypeScript, GraphQL, Apollo, Relay, entender as diferenças entre elas, entender como que a gente, para onde que está caminhando essa parte de dados, estudar as novas APIs que saem dentro do React, por exemplo, a nova API agora de Concurrent React, que, cara, tá sensacional, quem tiver a oportunidade de estudar isso, é muito massa. A API de Code Splitting do React tá muito massa. Então tem muita coisa saindo dentro do React, dentro do ecossistema das bibliotecas que a gente já utiliza, que vale muito a pena estudar. Então, por exemplo, hoje eu não sou um cara que foca em estudar muito uma linguagem nova. Então, por exemplo, eu acho Elixir uma linguagem sensacional. Cara, eu tive o prazer de mexer um pouquinho lá, achei muito massa, mas eu não invisto tempo estudando isso, porque eu não vou aplicar no meu dia a dia. Se eu não vou aplicar no meu dia a dia, não interessa se eu estudo 4, 6 meses, se eu não estiver aplicando aquilo, eu vou esquecer ou eu não vou crescer com aquilo. Porque não adianta nada eu estudar e não lidar com problemas reais com aquela tecnologia. Porque só os problemas reais que vão fazer eu cair na parte de estudo que mais vai fixar na minha cabeça. Então, assim, de nada adianta tu pegar, tirar para estudar, seja com React, por exemplo. Estudar 1 ano React se o teu objetivo não é trabalhar com React ou se tu não tá mirando uma oportunidade com React. Porque tu vai esquecer. Isso não vai fixar na tua cabeça. Então, assim, hoje o meu foco é estudar todas as tecnologias que estão dentro do ecossistema da stack que eu estou trabalhando. Então, assim, mas sempre com foco, né? Então, assim, não sei nem React muito bem, vou partir para estudar GraphQL. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Porque tu vai se perder muito. O GraphQL, ele usa umas coisas ali do React, às vezes, que tu não tá acostumado a usar no teu dia a dia, vai mais te atrapalhar do que ajudar. Sim. Então, assim, estuda React muito bem, React Hooks, estuda a estrutura que já está sendo utilizada no mercado, vai ter que utilizar Redux, não tem como fugir, vai ter que estudar, entender pelo menos como essas coisas funcionam, e aí depois tu foca teus estudos nessas tecnologias do ecossistema, né? Que hoje, para mim, acho que TypeScript, GraphQL, não consigo lembrar muitas outras, assim, que vale a pena... E aí tem dentro do Node também, né? Parte de serverless é muito legal, Docker, Kubernetes, entender como que isso funciona, quem gosta um pouquinho mais dessa área de DevOps, microserviços, começar a entender, cara, tudo isso é muito legal estudar. Então, assim, mas só depois de já ter uma base sólida nas tecnologias, no core, assim, vamos se dizendo. Vendo a evolução que o front está tendo no decorrer dos anos, o momento que ele chegou agora,
Para onde que você enxerga essa parte do desenvolvimento se encaminhando? Você acha que cada vez mais ele vai pegar mais responsabilidades que antes estava no back, ou ele já chegou num momento que já está num equilíbrio bom? Assim, eu acho que o conceito que, por exemplo, a convenção do GraphQL trouxe já é meio que o suficiente. Eu acho que ali é o ponto que a gente vai chegar no empate assim, de responsabilidade de ser o melhor dos dois mundos. Uhum. Mas eu ainda não acho, e esse é um dos motivos de por que a gente não está investindo em conteúdo 100%, por exemplo, focado em GraphQL, que a comunidade JavaScript, de uma maneira geral, tenha chegado num consenso das melhores práticas para chegar no objetivo final do GraphQL. Uhum. Então, assim, hoje, para uma pessoa que vai chegar agora e vai falar, pô, vou estudar GraphQL, ainda existe, isso é um problema da comunidade JavaScript no geral, ainda existe muita divisão de conceitos, muita divisão de pensamento. Então, tu chega, por exemplo, estuda de uma forma, daqui a pouco tem um outro falando que é muito melhor de outra forma e outro muito melhor de outra forma, diferente do que a gente vê em outras comunidades que são um pouco mais unidas, por exemplo, comunidade do Rails da vida, que quando chegou o GraphQL lá, eles decidiram um padrão e vai ser assim, acabou. Então, na comunidade JavaScript, de uma maneira geral, ainda é muito dividido isso. Né, muito dividido as formas de pensar. Eu acho que isso atrapalha muito quem está começando com essas tecnologias. E eu também, a gente ainda não começou a investir 100% em conteúdos assim, porque não tem ainda realmente uma linha final de falar, cara, essa é a forma mais correta de trabalhar com isso. Uhum. Eu sei que existe a forma mais correta de trabalhar com isso agora, mas eu também sei que daqui a 3 ou 4 meses vai estar também muito diferente. Então, assim, por exemplo, o GraphQL é uma parada que ainda avança muito rápido e tem muita tecnologia surgindo por volta do ecossistema de GraphQL. Por exemplo, Prisma, cara, é uma parada sensacional que se realmente entrar no mercado vai valer muito a pena. Tem, daí, junto com o Prisma entra o Photon, o Lift, são várias ferramentas massas para trabalhar com GraphQL. Aí a gente tem o Relay agora que está vindo muito forte com a pegada de trazer essa acessibilidade para os novos devs, que antes era só o Apollo que investia nisso. O Relay era muito difícil, uma API muito difícil para ser utilizada, e daí o pessoal partia para o Apollo. Aí o Relay inventou, vamos dizer assim, padronizou uma outra forma de consumir os dados, aí o Apollo correu atrás. Então, sabe, muita gente, muita coisa trocando ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que essa falta de opinião, de convenção da comunidade atrapalha muito quem vai estudar e faz com que também as empresas que estão utilizando o GraphQL, por exemplo, cada uma utiliza de um jeito totalmente diferente. E isso acaba que se tu estuda GraphQL e tu vai se aplicar para uma vaga, tu pode até entender o conceito muito bem, mas na prática, às vezes, tu vai ter que aprender uma outra forma de utilizar. Então, assim, eu acho que o objetivo do GraphQL e dessas novas ferramentas que estão surgindo por volta desse ecossistema, eles estão muito alinhados com a minha visão de onde o front-end vai chegar. Mas eu ainda, tecnicamente, não sinto que a gente chegou no nosso 100%. Eu ainda acho que faltam algumas coisas. Uhum. Então, assim, é por isso que é um dos grandes motivos da gente não estar investindo 100% em conteúdo por volta desse ecossistema. Mas o que eles pregam, assim, onde que é para chegar é onde eu enxergo, a minha visão está mais alinhada, onde que o front-end realmente vai chegar. Então, E com essa quantidade enorme assim de tecnologias, você acha que um bom indicador assim para a gente saber o que está funcionando é o que as empresas estão usando? Com certeza, mercado. Eu acho que assim, o mercado ele sempre foi um bom indicador de o que está funcionando, porque de nada adianta, por exemplo, sair um post muito bom de uma pessoa falando que tal tecnologia é extremamente fenomenal, se só ela está utilizando e se está funcionando para o caso muito específico dela, vamos dizer assim. A gente sempre vai ter que medir a qualidade, não a qualidade também, mas o quanto aquela ferramenta Acho que é cumpre usabilidade, os talvez, né? propósitos dela, baseado no que está sendo utilizado no mercado e o que não está sendo utilizado. Claro que tem casos muito específicos de, às vezes tem umas tecnologias que estão sendo utilizadas pelo mercado que poderiam ser substituídas por tecnologias muito melhores. Mas, assim, infelizmente, esse é o fluxo padrão, não tem muito como acelerar as coisas nessa parte, sabe? Se, por exemplo, o mercado entender em algum momento que vale muito a pena usar GraphQL para tudo, vai ser natural, vai ser orgânico a transição para isso acontecer.
entende? Então a gente vai ter que aguardar, isso é o processo normal do avanço das tecnologias e não tem muito assim como a gente acelerar. Claro, a gente pode acelerar criando conteúdo, falando sobre isso e tudo mais, só que assim não tem como acelerar o processo natural de alteração de tecnologias dentro de uma stack da empresa. Então, assim, a gente vai ter que aguardar, principalmente ter mais empresas utilizando, e quando tem mais empresas utilizando, vai ter mais comunidade, vai ter mais ecossistema e vai ter mais opinião em cima disso. E aí quando a gente tem mais opinião, aí sim é mais fácil a gente guiar principalmente a galera que está começando com essas tecnologias. Mas hoje realmente a questão de opinião ela é muito dividida. Inclusive se tu faz hoje um post, vamos supor, no Twitter, um tweet falando, tal forma de desenvolver no GraphQL funciona muito bem. Cara, vai ter, tipo, comentários de gente embaixo falando, não, pra mim funciona outra forma, pra mim funciona outra forma, pra mim funciona outra forma. Então, assim, cara, é normal isso, beleza, é uma tecnologia nova e tudo mais, mas assim, como eu falei, eu acho que como o propósito por trás dele é muito sólido, de o que ele vem resolver, o que trazer a responsabilidade para o front-end traz de benefício para a comunidade no geral, como isso é muito legal, já está muito maduro, a ideia ela é muito legal, eu acho que a questão agora é tempo. Da parte técnica, avançar com isso, a parte de convenção, avançar com isso também para a gente chegar num... Não vai chegar no padrão mundial, mas vai chegar pelo menos numa convenção inicial, vamos dizer assim. É engraçado ver que o fato de, por exemplo, uma tecnologia como o GraphQL tá se inserindo cada vez mais no mercado, não acaba mudando somente as tecnologias que o pessoal está usando no projeto, mas ele acaba meio que formando também o profissional que está usando ele. Porque com o GraphQL você traz para o front a responsabilidade de falar, eu quero essas informações. Né? Porque hoje, assim, o GraphQL você fala, vou para uma rota, dou um get e manda o que você tiver aí. Então, se você está indo para o GraphQL, você fala, eu vou para essa rota, mas eu quero essa informação, eu não quero essa, eu quero a outra. Então, você está fazendo com que o próprio desenvolvedor de front-end ele tenha um conhecimento da API que hoje não é necessário. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade e tal, mas no GraphQL, por exemplo, claro que esse podcast não é só pra gente falar de GraphQL, mas tem uma parada muito massa que a gente consegue usar o ESLint plugin GraphQL, que ele bate as carries que tu tá fazendo no GraphQL ou as mutations contra o esquema, que é como se fossem as rotas da tua API, e ele consegue falar pra ti, não, esse dado que tu tá tentando buscar não existe, ou esse relacionamento não existe, ou isso aqui é obrigatório, e aí por diante. Então isso é muito legal, porque hoje no REST, se a gente chama uma rota errada lá, a gente só vai descobrir a hora que a gente abrir a aba network do console lá e ver o que aconteceu de errado. Então, no GraphQL a gente já começa a evitar esses problemas. Mas a gente, inclusive, já fez um podcast de GraphQL, conversou um pouco sobre isso, e lá eu explico muito bem como que isso acontece. Se alguém que estiver ouvindo esse podcast ainda quer saber mais sobre GraphQL, acho que vale muito a pena assistir aquele episódio que eu fiz junto com o João Pedro e com o Mike. Então, acho que hoje no front-end o segredo é não cair no hype, né? Cara, não só no front-end, assim. Tem muita coisa que é hype, e hype, novamente falando, não é algo ruim, né? Tem coisa que é hype que é muito bom. Por exemplo, eu continuo achando que o React é hype, mas é um hype que tá funcionando. É um hype bom, né? Mas tem os hypes que às vezes, por exemplo, cara, não vale a pena a gente desprender a nossa atenção para estudar. Por exemplo, e agora já meio polêmico, assim, tem um que, por exemplo, que pra mim é muito hype, que é o Svelte. Eu acho que, assim, o Svelte é algo, beleza, cara, é mais uma lib que pretende resolver de forma mais rápida o desenvolvimento front-end e renderizar 10 mil Hello Worlds a mais do que o React. Porque, cara, eu acho que a gente tem que cuidar com essas coisas, porque o mercado ele não avança da mesma forma que as tecnologias avançam. Então, de nada adianta a gente gastar 6 meses estudando Svelte se a gente vai continuar trabalhando com React e vai ficar só sonhando com aquilo. Então, eu acho que a gente, como desenvolvedor, tem que entender o momento que a gente se encontra. Beleza, agora eu sou muito bom com React, já estudei, cara, muito que dava pra estudar, eu mato qualquer coisa com React. Pô, aí sim, vale a pena tu dar uma olhada no Svelte, ver o que eles propõem a fazer, ver se realmente faz sentido e tal, tomar tuas próprias conclusões. Agora, pô, tô aqui estudando React 2 meses, vi que o Svelte falaram que é mais rápido, vou sair estudando? Sei lá, tipo, não faz sentido nenhum, cara. É umas coisas assim que às vezes eu fico pensando, pô, não faz sentido nenhum, tu não tá nem trabalhando ainda e você já quer estudar outra tecnologia. É que você sempre fala, né? Você tem que alinhar com o seu objetivo. Se o objetivo é entrar no mercado, você tem que ver o que o mercado tá usando. Exatamente. E uma coisa que faz a tecnologia se manter viva é o mercado usar, né?
Ele é justamente a prova de que o conceito tá valendo, né? Uhum. Porque é aquilo que você falou, não adianta nada você estar utilizando uma tecnologia que só você está utilizando, porque ele funciona para o seu caso específico, mas conforme ele vai entrando no mercado, você vai ver que ele vai atendendo ele vai resolvendo vários problemas, ele vai trazendo soluções que não é validada por uma só pessoa, mas validada por várias. Exatamente. E tem muita coisa também, cara, dentro de front, dentro de back, que às vezes faz muito sentido em estágios que o teu projeto tá. Então, por exemplo, chega um momento, sei lá, que no back-end que o teu projeto tá muito grande, talvez seja o momento de tu começar a estudar sobre arquitetura, sobre microserviços e tal. Tem gente que quer dar um passo um pouco maior que a perna, vamos dizer assim, e já iniciar o back-end utilizando microserviços. 99,9% dos casos não faz sentido, né? Então, assim, a gente tem que cuidar com o que é hype, o que faz sentido pro estágio do nosso projeto, o que faz sentido alinhado com os nossos objetivos. Então, tem muita coisa na hora de escolher as tecnologias, vamos dizer assim, né? O que você enxerga que vai continuar nos próximos anos? Quais hypes vão deixar de ser hype e se estabelecer no mercado? Caramba, tu Se a quer gente vai acabar comigo mesmo, né? Lógico, aqui é polêmica. Cara, um dos que eu acho, assim, que são hype e que vai continuar GraphQL com certeza. TypeScript, eu não sei se eu posso dizer que é hype, mas eu acho que é uma coisa que vai chegar cada vez mais forte, que vai valer mais a pena, cada vez mais a pena estudar. Tem cada vez mais vagas pedindo TypeScript. React e React Native no geral, eu não vejo nenhuma outra biblioteca, eu vou chamar de framework, julguem quem me quiser, mas é framework por causa do ecossistema e não por causa da lib React em si, mas é o ecossistema que se formou ao redor, por isso que eu chamo de framework. Eu não vejo nada chegando perto não do funcionamento. Funcionamento técnico, cara, não tô nem aí. Mas do que eles montaram com o React. A equipe trabalhando por trás do React, a React Conf. Cara, quem viveu um pouquinho disso, sério, é muito hypado, é muito massa ver isso. Eu assisti a React Conf, por exemplo, que rolou agora umas semanas atrás, a gente botou ali pra tocar na TV quando eu tava trabalhando e tal. E, cara, o tanto de coisas novas que sai por baixo dos panos no React e o tanto de API nova e como o time está trabalhando em cima dessa biblioteca e a comunidade está trabalhando em cima disso no geral, cara, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida dentro de front-end. É a parada que eu mais, sim, fico abismado com o React. E eu acho que é o que vai levar o React cada vez mais longe. Eu não vejo outra biblioteca, outro framework no geral, tendo essa atividade como o React tem. Por enquanto, né? Por enquanto ainda não vejo. Quem sabe logo, e tomara que surjam outras, porque assim gera uma mini concorrência, vamos dizer assim, que faz tudo crescer mais rápido. Com certeza. Fora isso, o que eu vejo de hype, assim, que talvez provavelmente não faz sentido, Svelte. Assim, já sendo meio polêmico, acho que, cara, eu não acho performance dentro do front-end um critério válido para dizer vou largar um por outro. Se tiver outras coisas, mas a maioria das coisas que eu vejo sobre Svelte é a pessoa defendendo a performance, da questão da Virtual DOM e tal. Se tiver outras coisas que talvez façam sentido em relação ao React, beleza, daí talvez começa a se criar um motivo real, assim. Até porque pouco tempo atrás o próprio cara que faz o Vue lá, ele soltou um tweet lá falando: e se eu falar pra vocês que eu deixei a Virtual DOM mais rápido que o Svelte? É isso que eu acho, entendeu? Tipo, cara, se for só performance, vai acontecer um momento que as outras bibliotecas vão se adaptar com aquilo e vão conseguir chegar no mesmo patamar. Isso aconteceu, e um problema que eu vejo dessas bibliotecas que dizem só, por exemplo, sou mais rápido e aí por diante, foi, por exemplo, o Preact. Não sei se vocês acompanharam o Preact, que foi uma biblioteca que falou, eu sou muito menor que o React e resolvo as coisas da mesma forma. Só que resolver as coisas da mesma forma quer dizer, eu copio o que o React faz e eu sou muito menor. Aí o que aconteceu? O React lançou, por exemplo, os React Hooks e a comunidade caiu de pau em cima deles falando, cadê os React Hooks? E eles demoraram, meses para conseguir implementar os React Hooks. Ou seja, eles são obrigados a ficar seguindo o que o React lança. E é impossível tu tá na mesma... Agora lançou o Concurrent Mode, a Suspense API. Cara, tem um monte de coisa saindo massa no React que nenhuma dessas libs vai conseguir acompanhar. Então, assim, eu tava até hypado ali, lendo antes, que agora saiu uma parada no React que se chama Render as You Fetch, ao invés de render, cara, sei lá, basicamente o React ele consegue agora, no momento que tu tá fazendo a renderização do teu bundle, carregando o teu bundle, se já tiver o código disponível para tu mostrar no mínimo uma skeleton screen na tela, ele já mostra.
ele não precisa carregar o bundle inteiro, os outros componentes, os outros códigos para conseguir mostrar alguma coisa em tela. E isso tá muito massa porque trouxe uma performance que a gente não vê no SPA assim há muito tempo, né? Que tem que fazer aquele load do bundle, mesmo que tu faça code splitting e tudo mais, que é demorado no início e por aí vai. Então, assim, eu acho que essas bibliotecas, e aí é de uma forma geral, não é só falando do Svelte, entra React, entra qualquer outra biblioteca nessa mesma pegada, que tipo se defende, eu sou mais rápido que o React, ou mais rápido que o Vue, ou mais rápido que o Angular. Não vejo tendo muito futuro, não, assim. Por exemplo, o Vue, que tem uma pegada diferente do React, aí sim, é uma coisa que tem mais futuro, vamos dizer assim, porque tem um propósito por trás, né? O Angular também, e aí por diante. Por isso são bibliotecas que dificilmente vão morrer, né? Mas você acha que os frameworks, as bibliotecas que estão dominando hoje, daqui, sei lá, 5 anos serão as mesmas? Ou tem aquelas coisas que, Cara, tipo... o Luke, ele sempre faz as perguntas que ele acha que eu sou o gênio da mãe de lâmpada. A mãe de nada. Deixa eu esfregar aqui meu microfone pra ver se ele sai uma mensagem. Cara, é muito difícil dizer. É muito difícil dizer. Eu espero que sim e ao mesmo tempo espero que não. Eu espero que sim porque, tipo, a forma que tá avançando hoje provavelmente vai trazer benefícios e vai deixar o front-end muito mais maduro, vamos dizer assim. Mas eu não sei se vai continuar avançando dessa mesma forma durante 5 anos. Então, se não avançar da mesma forma, espero que não. Espero que venha mais tecnologias, outras tecnologias que façam o ecossistema evoluir cada vez mais. Então, assim, cara, se estiver avançando, se estiver seguindo o que o ecossistema precisa de avanços dentro dessa área, ótimo, que continue. Tomara que continue. Agora, se não está seguindo, não está atendendo às necessidades de avanço do front-end no geral, aí tomara que tenha outras pessoas, outras bibliotecas, outros frameworks que venham para não tomar o lugar, porque a gente sabe que não existe isso em tecnologia, né? Entrar para tomar o lugar, mas que entrem para fazer o ecossistema avançar como um todo, né? Fazer aquela concorrência amigável que a gente chama, que é tipo, cara, se vem um que fala que funciona mais rápido, o outro vai tentar chegar para fazer funcionar mais rápido e continuar fazendo o que ele já faz. Exatamente. Que puxa o ecossistema para cima de uma forma geral, né? Eu acho que cada vez está mais difícil surgir um framework novo que vai tomar o lugar do que está hoje. Exatamente. Porque é justamente isso. Senão os bancos não estavam trabalhando com COBOL, né? Porque é justamente isso. Você tem um cara chegando falando, eu faço as coisas mais rápido do que o outro. Aí o cara falou, beleza, tipo, então a gente pega a equipe aqui, a gente coloca os recursos que a gente tem e, cara, beleza, já estamos mais rápidos que você. Exatamente, é que nem aconteceu lá com o cara do Vue lá, né? Então acho que eu faço essas perguntas porque justamente, tipo, a galera fica muito querendo criar hype onde não tem. Então, em dúvida também se as coisas valem a pena estudar ou não. Exatamente. Então é importante a galera ver justamente que da forma que as coisas estão evoluindo, quanto mais concorrênciazinha aparece assim, que tipo, eu posso te desbancar nisso, cara, tem uma equipe, uma comunidade inteira já formada que fala, beleza, então se isso daqui é um problema que você vai pra resolver que a gente não faz tão bom assim, então a gente vai colocar uns recursos aqui pra justamente resolver esse problema que você acha que tá parecendo pra resolver. Mas no final das contas, resolver uma questão de performance aqui é muito pequeno em comparado, tipo, beleza, você faz as coisas, sei lá, 50 milissegundos mais rápido, mas eu tenho 70 mil bibliotecas a mais que você. E tem que analisar muito, é sempre baseado nos objetivos, assim. Cara, vale a pena eu estudar alguma coisa? Analisa onde que tu quer chegar com isso. Cara, eu quero trabalhar, sei lá, dentro da Rocket City. Tá, tu não deveria estar estudando PHP. A gente não usa PHP. Então, assim, eu acho que tem que ser baseado nos objetivos da pessoa, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu não vejo, relacionado a quem tem objetivo de mercado, fazendo sentido estudar alguma coisa que não seja React. Porque é basicamente 80% do mercado de front principalmente do que está surgindo agora, né? É React, startup e tudo mais, cara, pode olhar, e é muito mesmo, assim, pega o Stack Overflow Jobs da vida, vai lá e bota React pra tu ver a quantidade de oportunidade, depois bota as outras que são comparações e tenta ver, né? Então é basicamente isso, é por isso que a gente defende, né? A gente não defende a tecnologia porque a gente acha bonitinho, né? Eu, sei lá, posso achar que a API do Vue é até mais amigável pra quem quer aprender, mas tem que ter um objetivo por trás das coisas, né? Então... no final das contas as tecnologias se formam pelo mercado e daí você tem que ver onde você quer entrar. Você quer entrar no mercado em geral ou você quer entrar numa vaga específica de uma empresa. Aí você tem que saber qual tecnologia que aquela empresa está usando. Mas se você fala, quero ser desenvolvedor, quero
full stack ou então só front-end, então você mira, quero entrar no mercado, como você falou, o mercado tá em alta React, vai para React. Quer entrar numa empresa específica que, sei lá, usa Angular, então vai estudar Angular. Exatamente. Mas aí você, ao mesmo tempo, suas opções de trabalho, elas começam a decrescer. E a né? concorrência acaba aumentando também, né? Exatamente. Então é tudo mira onde você quer chegar e daí você vai saber a tecnologia certa para estudar. Perfeito. A gente quase deu uma volta aí, né? Mas para finalizar mais ou menos a linha de pensamento que a gente conversou no podcast, eu acho que o front-end ele tá caminhando para ter cada vez mais responsabilidade. Acho isso muito massa. Acho que a visão que o GraphQL tem sobre a organização do front com o back é uma visão perfeita, uma visão... não dá para dizer que nada é perfeito, mas é uma visão muito boa, que vai trazer vários benefícios. Não acho ainda que a parte funcional e técnica tenha chego num 100%, né? A questão de comunidade, convenção, opinião em cima disso. Acho que a gente ainda tem que melhorar muito ainda nessa parte, mas eu estimo, né, sendo uma mãe de Ná aqui que o Luke gosta, que mais ou menos ali para metade do ano que vem, assim, ali para metade para o final do ano que vem, a gente já tenha muito melhor isso formatado para conseguir falar sobre isso com muito mais segurança, que aquilo não vai do mês pro outro mudar e ter tudo diferente, né? Então eu acho que é isso aí. Se fosse pra gente botar uma hashtag nesse episódio pra galera comentar aí, eu acho que seria hashtag frontresponsável. Hashtag frontresponsável. Então quem estiver ouvindo esse podcast em algum lugar que dá pra comentar, bota aí hashtag frontresponsável. Porque, cara, é isso. A gente vai ver esse funcionamento cada vez mais. E vocês, como 2 amantes do front-end, com certeza devem estar muito felizes com isso. Que não vão precisar mais ter que ir lá mexer na API para retornar um dado de forma diferente, um relacionamento a mais, e daí no mobile ter que ficar com esse dado a mais lá que tu não precisa. Mas é isso aí, cara. Fechou então, galera? Fechou. Meu nome é Diego Fernandes. Luiz Bataneiro. Eu sou o Luke Morales. Show, galera. Se ele acertar o GraphQL, aí já pode perguntar pra ele quem que vai ganhar a Copa. É o polvo da Copa, né? O povo do desenvolvimento.